Fala aí pessoal, aqui é o Zé Eduardo do Footstats, eu tô ao lado do Felipe Masmanian. E aí galera, tudo certo? Acabaram as oitavas, vamos para as quartas de final da Copa do Mundo. Agora é hora do vamos ver, né, Zé? Agora é hora do vamos ver. O Brasil tá jogando muito bem, a gente tá acompanhando o índice, tá informando vocês aí diariamente com uma porrada de posts. Líder do índice Footstats na Copa. Que quer dizer bastante coisa, para quem, principalmente para quem já teve time campeão e acompanha o índice Footstats, sabe que isso quer dizer bastante coisa. Costuma responder. E, bom, a gente vai fazer uma análise, vamos, na verdade, o começo da análise, a gente vai voltar um pouco ao assunto de um post que a gente fez no começo da Copa, após o primeiro jogo. Depois do jogo com a Suíça, a gente flagrou um problema na nossa visão, né, Zé? Que era um jogo totalmente pendendo para a esquerda. A única seleção que tinha mais de 50% para uma das três faixas, né? Aqui a gente vê o mapa do jogo contra a Suíça, 52% do lado esquerdo. E desculpa te interromper, eu vou te interromper. A gente se interrompe. Os campeões Alemanha e Espanha de 2010 tiveram todos um equilíbrio muito bom na posse de bola. Em 30% esquerda, centro e direita. Sempre o equilíbrio entre as duas. Lembrando que isso aqui é posse de bola total, né? Não é só o lado do ataque, é a posse de bola total, tudo que o time desde a saída do jogo até o final. E o Brasil tinha, de fato, 52% é algo que chamou muito a nossa atenção. Aí a coisa foi acontecendo, né, Masmano? Sim, próximo jogo contra a Costa Rica teve um equilíbrio um pouco melhor, né, Zé? 44 do lado esquerdo, 34 do lado direito. Essa faixa aqui de 34% no lado direito, ela cresceu demais com a entrada do Douglas Costa, né, Zé? Que foi um fator determinante na vitória com a Costa Rica. O Brasil demais. Começou a jogar muito melhor com a entrada do Douglas Costa, começou a colocar aquela bola na direita também, criou o fator da imprevisibilidade e distribuiu melhor os setores. Cara, esse é um dos assuntos que vai levar a gente. É um dos fatores que vai levar a gente muito à frente na Copa ainda. Eu sei que já tá quase terminando, mas. A gente vai chegar no quarto banco, jogo. Né, cara? Eu quis dizer, é banco, né, cara? Nosso banco é fabuloso. Terceiro jogo com a Sérvia, praticamente o mesmo padrão do lado esquerdo em relação ao jogo com a Costa Rica, mas continuando a ficar mais equilibrado. Terceiro jogo contra o México, na nossa visão. O que diz o índice Footstats também, a melhor atuação individual do Brasil, e olha esse extremo equilíbrio nas faixas, 35% do lado esquerdo, 34% na faixa central e 31% do lado direito. Eu tenho uns números legais para vocês verem e acompanhar o raciocínio com a gente, ver se vocês concordam, mas é o seguinte, óbvio que não vai, o peso todo não é só o Neymar, tem um monte de jogador, tem o Marcelo, enfim, tem um monte de jogador talentoso do lado esquerdo, o Felipe Coutinho também cai muito por ali, então são vários fatores. Mas você quer ver um dado interessante, como o Neymar, a bola que o Neymar está jogando está refletindo desse descompensamento. Exatamente. No primeiro jogo, o Neymar recebeu 56 passes e devolveu 32. No segundo jogo, ele recebeu 66 e devolveu 43. No terceiro jogo ele recebeu 80 e devolveu 62. Agora no quarto jogo contra o México, ele recebeu 42 e devolveu 24. Se você pegar o saldo dele, então essa diferença o que é? Que ele sempre passa menos do que ele recebe. Mas isso é normal. Ele é desarmado, ele tenta uma finalização, ou enfim, sofre uma falta, que ele sofre bastante, e por aí vai. Essa é a diferença, é o gap. O resultado jogo a jogo vai caindo. Então no primeiro jogo a diferença foi de 24 passes, 23 no segundo, 18 e 18. Nesse jogo aqui, se vocês puderem ver os nossos tweets recentes, a gente colocou as imagens dos 4 pontos onde ele dá o passe. Os mapas de movimentação. É impressionante como vai descompactando. No jogo contra o México ele está muito mais espalhado e mais que isso, até uma distância maior entre um passe e outro. Ou seja, ele foi descompactando, ele foi espalhando no campo. Isso refletiu completamente no desempenho da seleção. O segundo gol contra o México é um exemplo perfeito disso, que o Neymar flutua pelo meio, ele acha o William na ponta esquerda, que não é a posição dele, essa mudança, essa variação que o Brasil está conseguindo. É verdade, o William apareceu um monte de vezes na ponta esquerda, exatamente. O Neymar passou a atuar mais por dentro quando o Jesus foi para a lateral também. E lembremos, hein? O William jogou muito, hein? O William jogou muita bola, foi tudo que ele guardou nos 3 primeiros jogos, que ele não estava com uma produção boa realmente. Ele jogou no quarto jogo contra o México, ele também fez uma baita de uma partida. É mérito também do técnico que sabe o que tem na mão, né, cara? Que o William é um jogador decisivo. E eu particularmente sou muito fã do cara. Ele é demais. E mais do que os últimos campeões que a gente relembrou, a Alemanha e a Espanha, todos os times do Brasil em Copas do Mundo tinham um equilíbrio maior também. Não nessa faixa de 30 e 31. O mais equilibrado de todos foi em 70, com o lado direito ocupando 41% da posse, com o Carlos Alberto Torres fenomenal, né? A seleção não conta nada.
a gente falou muito do Neymar, porque obviamente ele é o grande craque agora, o único grande que sobrou da Copa e, porra, é o carcaço do nosso time, né? Mas vamos seguir, cara, muito bom isso aí. Vamos seguir, a gente vai falar um pouco do equilíbrio ofensivo e defensivo agora do Brasil, né? Aqui a gente tem um mapa de todas as finalizações realizadas e finalizações sofridas pelo Brasil. A gente tem batido nessa tecla há um bom tempo já, desde as eliminatórias que a gente está destacando esse ponto da seleção brasileira. E na Copa do Mundo está seguindo esse padrão, que é um time que finaliza muito e um time que sofre pouquíssima finalização, né? Deixa eu olhar aqui, mas então são 71 finalizações, é o segundo time que mais chutou. Isso em média por jogo. Média por jogo, né? Mas ele está empatado com a Bélgica, inclusive. A Bélgica é a primeira. 33 certas, 46% de pontaria, muito boa pontaria. A segunda melhor da Copa é nos três, né? O segundo que mais finaliza, segundo que mais finaliza certo e segundo com melhor pontaria. Tá, o primeiro quem é? O primeiro é a Bélgica. Mas também a Bélgica pegou 2 babas nos 2 primeiros jogos. Sim. Mas não quer dizer nada, agora esse jogo vai ser uma seleção. Muito bom. Finalizações por jogo, 10, tá muito bom. E do lado direito é o inverso disso. São as finalizações sofridas. A gente vê o ranking do maior pro menor mesmo, né? Você tá me dizendo então é que o saldo do Brasil, ele levou 30 finalizações e fez 71, 41, é o mais que o dobro. É um aproveitamento incrível. 29º da Copa, apenas de 32 a sofrer chutes. E aí é o mais incrível, né, Zé? Que é a finalização certa. A gente vai esmiuçar isso aqui, né? Só 5 chutes certos. 5 chutes chegaram na mão do Alisson. Dele precisar intervir para a bola não entrar. Nenhuma delas foi uma defesa difícil. Sim. Só 5 chegaram, é o time disparado que menos sofreu finalizações certas na Copa. E por conta que ele força o adversário a ter uma pontaria, o sistema defensivo força que o adversário tenha uma pontaria de menos de 17%, 16,7%. Exatamente, é uma marca muito baixa, é a pior pontaria dos adversários na Copa. Os adversários precisam fazer 30 finalizações para conseguir um gol na seleção brasileira, né? Que foi um só, são todas as finalizações, só o Uruguai tem um número melhor nisso. Tá. E aqui o que chama muita atenção nessa tela aqui das finalizações sofridas, a gente vai pontuar aqui que são as finalizações bloqueadas. A bolinha vermelha aqui é finalização para fora, a bolinha azul, finalização no alvo e o xizinho é a finalização bloqueada. Os chutes que nem chegam a ter o risco de chegar no Alisson, né? Vamos falar a verdade, cara, o meio pra frente só tem cara bom no Brasil, tem todas as condições de brilhar e vão brilhar, e estão brilhando, porque atrás os caras estão fazendo... Atrás os caras estão fazendo um baita de um trabalho. Nesse jogo contra o México, essas finalizações bloqueadas ficaram bem marcadas. Acho que vocês vão conseguir lembrar do Casemiro bloqueando o chute na entrada da área, o Thiago Silva já dentro da área bloqueando o chute. Foram muitos chutes bloqueados pela defesa, um trabalho de marcação incrível. E aí o que a gente fez? A gente pegou a porcentagem das finalizações do Brasil que foram bloqueadas. De todos os chutes que o Brasil sofreu, 43% dos chutes nem chegaram a ter o risco de ir pro gol. Isso é uma marca muito, muito, muito boa. A segunda seleção tem 31%, a média da Copa é 20%, quer dizer, o Brasil tá com o dobro. Exato. Mais o dobro da média. E se a gente pega a distância do Brasil para a Suécia, que é a segunda colocada, é a mesma distância da própria Suécia, que é segundo, pro 17º, pra gente ver como o Brasil tá fora da curva. Então tá todo mundo aqui empatado, comprensado, brigando por vírgula, 1%, 1 ponto percentual, alguma coisa. O Brasil fora do gráfico. O Brasil praticando um futebol defensivo muito diferenciado em relação a todas as outras seleções. O sistema defensivo tá bombando. Tá fazendo muito a diferença mesmo. De fato. Parabéns, hein, Tite. O Tite não é reconhecido por ter defesa boa, né? Deve ser por isso. É coincidência, isso é uma coincidência. E aí a gente vai para quê? A gente fez uma comparação dessas finalizações sofridas pelo Brasil com todas as Copas que a gente tem coletado aqui no Footstats, né, Zé? E só lembrando uma coisa, as Copas da Seleção Brasileira. Então a gente não fez a Copa inteira, mas a gente pegou todos os jogos da Seleção Brasileira nessas aqui, Copas. Né? 70, 82, 94 e 2002. A partir de 2006 a gente já tem a Copa inteira, as 32 seleções coletadas. O Footstats nasceu em 2005, para quem não sabe. Mas o que importa aqui é o número de finalizações sofridas do Brasil. E a marca desse ano é a menor de todas as seleções em Copas e é a menor também que a gente tem registrado em qualquer campeonato que a gente tenha coletado no nosso sistema. Isso é verdade, isso é muito importante. Repete que isso é muito importante. Esse número de 1,2 finalizações sofridas por jogo é o menor de qualquer campeonato que a gente tenha coletado até hoje. O número que mais se aproxima daqui é a Copa de 94, que tinha um sistema defensivo muito consolidado, que é a marca de 2,1. A gente vê aqui que a gente sofria menos finalização no total, mas a finalização certa
ela era maior. Agora, é importante a gente trazer uma informação para o próximo jogo, que é um jogo dificílimo, e um dos melhores caras da seleção, para muita gente o melhor até agora, da seleção brasileira, o Casemiro não vai jogar. Ele é o maior desarme, o Fagner já empatou com ele em número de desarmes. Então, mas ele é o cara mais importante do meio campo em desarmes. Esse, porém, é bem interessante, porque o Casemiro nas eliminatórias, nos jogos que ele jogou, ele tinha uma relevância de 21% dos desarmes da seleção brasileira. De tudo que a seleção de fazia, 21% dos desarmes era dele. Isso já dissolveu um pouco na Copa do Mundo de agora, porque tem o Fagner desarmando muito, o Felipe Luiz, que entrou nos últimos 2 jogos com alto número de desarmes também. O Gabriel Jesus, incrivelmente, né, que é o 4º cara que mais desarma ao lado do Miranda. E mais, o Gabriel Jesus ainda é o atacante com mais desarmes da Copa. Atacante, vocês olham todos os atacantes, o cara que mais roubou bola é o Gabriel Jesus. Desarmes e interceptações. E interceptações. Tem muita discussão, o Firmino, pra mim, é um super jogador, muito bom, decisivo, e de novo faz a diferença. Ninguém tem o banco do Brasil. Ninguém tem o banco do Brasil. Só voltando um pouco ao Casemiro, o Fernandinho, que vai entrar no lugar dele, tem um índice de desarme muito alto também. Nas eliminatórias, quando ele foi exigido, ele desarmou bastante. E outro paralelo que dá para traçar com o Casemiro, que a gente já fez em vídeos passados, né, Zé? É a semelhança dele com o Dunga, com o papel do Dunga na Copa de 94, que tinha essa defesa intransponível também. Foi. O Dunga, cara, ele ficou marcado desse lado meio bravão de técnico, mas ele foi fundamental. Pegando os números dele na Copa de 94, dá pra quase afirmar que a gente não teria levado. É que é difícil falar que o Romário e o Bebeto não foram os mais decisivos, mas em relação... Pra você ter ideia do time, ele acertou mais lançamento com o pé do que o Tafarel com a mão. Uhum. E era o cara. Bom, o peso do... Se a gente fizer exportar o Casemiro para as outras Copas, aqui foi só o Clodoaldo, que foi o cara responsável por todos os desarmes no time, mais desarmes no time. Aqui foi um tal de Leandro, um cara que jogava mais ou menos na lateral. 94 foi o Dunga. Então, olha o peso. 2002 o Gilberto Silva. Gilberto Silva empatado com o Lúcio, fazendo justiça ao Lúcio. Então, assim, é uma posição que o Tite ama, que é o volante. E o Casemiro tava bombando, mas de novo, cara, acho que o Fernandinho, de novo, vou voltar no assunto, o banco do Brasil é muito forte, o Fernandinho vai... Tá muito bem servido tanto no banco quanto os caras que já estão no time, Thiago Silva e Miranda, um zagueiro que serve mais para desarmar, que é o Miranda, o Thiago Silva rebatendo, muito posicional, tá bem encaixadinha a seleção mesmo. Acho que o fator do desfalque do Casemiro não vai ser tão sentido assim. Muito bom, é isso aí, pessoal, espero que tenha gostado. Depois tem o jogo com a Bélgica, a gente faz um vídeo depois ou espera pra pegar faremos. Uruguai vai passar, mas enfim. Você acha que vai ser o Uruguai? Eu acho que vai ser França, hein? Eu acho que o Uruguai é muito ruim de jogar contra, cara. O Casagrande fez eu concordo com ele. Ele falou de todo mundo, ele pegou todo lado da tabela e falou assim, só esse aqui me preocupa. E botou o dedo no Uruguai. E o cara entende, né? É Copa do Mundo, né, Zé? Agora a gente vai ver quem é quem. É isso aí, pessoal. Um abraço e até mais, hein? Um abraço, galera. Até a próxima.